Olá, aqui ó, boa noite. O Carlos já entrou, vou já convidá-lo. Aceitar. Boa noite, tá virada a câmera. Boa noite, Ju. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para Tá, desvirar. ó, é só embaixo na sua imagem, embaixo tem um microfone, uma câmera e uma sete. Aí, Agora boa sim. noite. Boa noite, Ju. Tudo jóia? Tudo bom? E por aí, você tá por onde? Eu tô em Ipatinga, Vale do Aço. Você tá morando aí agora? Ou tá de Tô passagem? morando. Eu tô ministrando aula no Unileste. Abri o curso de medicina veterinária aqui na região e aí surgiu essa oportunidade para poder ministrar aula. Então, estou gostando bastante. Aqui é um pouco mais quente, né, que Viçosa, região sudeste, mas a gente vai se adaptando. Ah, que bacana. Eu tô morando em Coronel agora, né? Aqui na Embrapa. Ficando na Embrapa direto e resolvi mudar para Coronel na pandemia. Aí tá fluindo bem as coisas por aqui também. Boa noite, Então, pessoal, Lan. Tem alguns alunos aqui que estão entrando também. que bacana. Ó, para quem não conhece, para quem é da escola, tá aqui na escola e não conhece o Carlos Thiago, ele é veterinário, doutor, né, em reprodução, trabalha já com pequenos ruminantes há um tempinho, e a gente se conheceu lá na UFV. Eu tenho, inclusive, uma lembrança muito boa sua, porque quando eu cheguei lá na UFV, né, aí o pessoal, trabalhava já com pequenos ruminantes na graduação, aí muita gente me falou de você, a gente foi apresentado, e eu estava meio assim, meio dispersa, querendo ir para bovino e tudo, e você nunca deixou de me convidar para fazer as coisas com pequenos ruminantes. Você sempre convidou, você sempre chamou, você sempre ofereceu ajuda, e isso eu nunca esqueci. Até porque quando a gente chega que trabalha com pequenos ruminantes em um lugar maior assim, geralmente a gente sabe, fulano e Beltrano trabalham com pequenos ruminantes, e muitas vezes existe um certo ciúme, um certo conflito, e com você nunca foi assim, você sempre foi muito aberto, pelo contrário, né? Você sempre quis justamente, vamos juntar, vamos crescer, e é dessas pessoas que a gente precisa nesse meio, né, para crescer e tudo mais. Então, assim, você me marcou de uma forma muito bacana, né? E aí eu queria que você se apresentasse aqui pro pessoal, fala aí sua formação, a sua passagem aí né, na reprodução de pequenos ruminantes. Você sempre trabalhou com pequenos ruminantes? Você sempre trabalhou com reprodução? Fala um pouquinho aí pro pessoal te conhecer. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite da Juliana pelo esse projeto, né, da Score. Eu acho muito bacana essa popularização e essa mediatização também, né, dos trabalhos desenvolvidos na área de pequenos ruminantes. E conforme a Ju falou, né, eu sempre procurei popularizar e fazer amigos na área, né? É uma área que eu aprendi a gostar bastante. Durante a graduação, eu confesso que eu não tive contato com pequenos ruminantes. Meu contato era mais na disciplina mesmo e em exposição agropecuária. Meu contato era mais com grandes, um pouco a parte de pequenos também. E quando eu fui para o mestrado, surgiu essa oportunidade de trabalhar com caprinos e ovinos, né? Mais especificamente com caprinos lá no setor de caprinocultura da Universidade Federal de Viçosa. Então, eu fiz a graduação em Goiânia, na UFG, e depois tive a oportunidade de trabalhar com alguns projetos de pesquisa na Embrapa Cerrados, em Brasília, Planaltina, e também fui depois para Viçosa, trabalhar na área de reprodução. E os caprinos, ovinos, os pequenos ruminantes, a gente costuma falar de pequenos notáveis, né? Eles abriram bastante portas para mim, principalmente na questão de relacionamento interpessoal, no aprendizado.
O setor de caprinocultura da Universidade Federal de Viçosa é um setor de referência na área, então tive a oportunidade de fazer bastante amizade, né, de conhecer bastante pessoas boas na área, tanto pessoas boas para relacionar e pessoas com conhecimento. Então eu aproveitei, né, foi uma oportunidade e até então nunca deixei de lado os pequenos ruminantes, sempre procurei trabalhar no mestrado, no doutorado também, então trabalhei com criopreservação de sêmen e procurei sempre abrir o leque, né? Utilizando na área de biotecnologias, de manejo. Então, eu acho uma área assim, que a gente tem que popularizar e desenvolver, e essas iniciativas, como a da Score, por meio da Ju, por meio da Magna também, que eu vejo, a gente está sempre vendo as postagens, né? Às vezes a gente não interage muito, mas a gente acompanha, né, que um está fazendo, né, por meio do Instagram, Facebook, a gente está sempre acompanhando e trocando figurinhas também. Eu acho que isso ajuda bastante, é uma área que está em expansão, para quem é estudante, para quem está começando também, falta técnicos especializados nessa área, a gente observa essa carência dos produtores, por pessoas especializadas, e muitas vezes na graduação não tem essa oportunidade de ter um contato mais próximo com pequenos ruminantes, formando assim uma certa defasagem de técnicos na área. Então essas iniciativas, elas são muito boas, né? E sempre que eu posso trazer para o lado de pequenos ruminantes, eu faço isso. Na instituição onde eu ministro aula, né, eu também tive a oportunidade, né, de contribuir trazendo animais, fazendo atividades, relacionando com produtores da região. Então, por onde eu vou, eu levo a caprinocultura, a ovinocultura comigo, porque a gente se desenvolve bastante, né? Não só tecnicamente, mas também como pessoa. Então, eu parabenizo bastante aí essa iniciativa da Ju, da Magna, de, né, poder trazer essas informações que são sempre válidas. A gente também conhece várias outras pessoas, outros técnicos aí que, por meio, né, de Instagram, Facebook, né, essas redes sociais, a gente não conhece pessoalmente, mas a gente conhece por meio das redes sociais, em função das postagens, né, a gente acompanha o trabalho de pessoas que a gente observa que tem uma competência muito grande na área. Ótimo, Mas vamos Carlos, lá. obrigada por ter aceitado o convite, né? E aí vamos começar então nosso tema aí, já que a gente vai falar de indução e sincronização. Primeiro explica para o pessoal a diferença, rapidinho, o que é a diferença de uma indução para uma sincronização, porque até que eu estava no início da graduação, a gente fala com tanta, vai induzir, vai sincronizar, e às vezes não para pensar a diferença de um e outro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, para o pessoal se situar, e a gente continuar nosso bate-papo. Bom, então, isso é importante, né? A gente sempre procurar entender os conceitos das palavras, né? Entender porque, no caso de indução e sincronização, são técnicas, né? São ferramentas na área de biotecnologia, no caso aí, nas biotécnicas reprodutivas, em que a indução, ela vai permitir, né, que os animais eles entrem no cio, né, de forma induzida, no caso por meio de hormônios, que eles manifestem o cio, principalmente em um período que normalmente eles não manifestariam, né, no caso aí na contra-estação reprodutiva. Esses animais, eles têm o efeito da sazonalidade na reprodução, então tem períodos que eles não manifestam o cio. Então a indução permite que os animais, numa época que normalmente eles não manifestariam cio, eles manifestem, né? E, consequentemente, também não só manifestar cio, mas também ovular, né? Que é importante para que esse animal seja fertilizado. Então, isso é interessante, porque em épocas que normalmente o produtor não teria leite ou não teria filhotes, ele passa a ter e o ciclo eles passa a ser anualmente. Já a sincronização ela permite esse agrupamento de um maior número de animais, de um grupo de animais,
que, induzidos, né, de forma conjunta, eles possam manifestar o cio, né, de maneira conjunta. Porque uma das queixas, né, que a gente observa aí dos criadores, dos produtores, é a questão do manejo. E a gente sempre tem que bater muito nessa tecla do manejo. Eu cada vez observo mais a importância do manejo. Às vezes a gente fica muito preocupado até com a parte de biotécnicas, né, inseminação, ou seja, até mesmo o produtor ele já quer utilizar transferência de embriões e sexagem, mas o animal não tem uma alimentação adequada, né, não tem uma forragem adequada, e isso também compromete a viabilidade da técnica. Então, ou seja, quando o produtor tem essa possibilidade de ver aquele grupo de animais ciclando, manifestando o cio, né, ovulando em um mesmo período, principalmente num período curto, isso facilita o manejo dele, porque ele não vai ter toda hora ali um animal nascendo, toda hora tendo que fazer um aleitamento artificial, principalmente na produção leiteira, né, que o manejo ele é mais contínuo. Então isso facilita muito o manejo do produtor, porque ele vai poder escolher aquele grupo de animais que vão manifestar cio dentro de um determinado período e vai saber que vai permitir nascimentos também dentro de um mesmo período, ou seja, o ciclo de produção fica mais padronizado, que é isso que o mercado quer, né? O mercado ele quer produtos padronizados, tanto para corte quanto para leite, e essas biotécnicas elas permitem que o produtor possa oferecer para o mercado produtos mais padronizados. Isso facilita bastante o manejo do produtor. Então, a diferença é essa, né? Induzir, permitir que o animal manifeste o cio, principalmente numa época que ele não manifestaria, e sincronizar, permitir que um grupo, né, maior de animais manifestem esse cio de forma conjunta. E isso facilita bastante o manejo para o produtor, né? Eu vejo que os produtores, eles aderem bastante à técnica, eles ficam muito felizes, porque eles não vão precisar, né, toda hora ali realizar o aleitamento dos filhotes, toda hora também levar esse animal para ser acasalado, ficar observando o cio também constantemente. Então isso reduz o manejo, né, otimiza o manejo do produtor e ele pode dar atenção em outros pontos mais críticos da propriedade. Então, a gente observa muito isso. E o que a gente vai discutir hoje, né, tanto na parte técnica, mas discutir alguns detalhes importantes desses protocolos, né, tanto hormonais, quanto Então, também por efeito luminoso, né? Então, a gente vai discutir esses detalhes que fazem todas as diferenças, né? A gente sempre é bom lembrar que nunca é uma receita de bolo, né? Alguns passos, eles são bastante importantes, principalmente também porque não é só chegar e realizar, aplicar determinado hormônio ou fazer um tratamento luminoso. A gente deve orientar o produtor, focar nisso em relação ao manejo como um todo, olhar a propriedade como um todo, observar a qualidade dos animais, a qualidade genética, porque muitas vezes empregar essas biotécnicas... Ô, Ju, se eu estiver falando muito, você pode me cortar, viu? Porque é um assunto que... Boa. Se alguém tiver pergunta, eu paro para fazer a pergunta. Ou então, se a gente estiver indo para uma outra linha de raciocínio, eu também te faço uma outra pergunta para a gente conseguir... Fique bem à vontade, porque senão eu vou falando. Então, ou seja, primeiramente... Aproveita e dá uma falada também, já que você tocou aí na questão hormonal, protocolo de luz, já que a gente vai estar falando assim muito a campo, aí na região que você tem visto, o pessoal na contraestação tem usado luz, tem preferido usar progestágeno, ou na própria estação tem evitado progestágeno, ou tem utilizado? Fala um pouco dos protocolos que você tem visto de indução e sincronização.
Então, aqui na nossa região, nós temos produtores que iniciaram já a criação de caprinos e ovinos também, mas mais caprinos voltados para leite. Eu tive a oportunidade, né, de fazer contato com os produtores, muitos, né, acabaram virando amigos, então a gente está sempre conversando, entrando em contato, e nós temos esses protocolos, né, que podem ser com efeito luminoso, temos também protocolos com a aplicação de determinados hormônios, e eu tenho observado, né, porque esses protocolos eles são ferramentas, e a gente vai usar de acordo com os objetivos do produtor, com a condição financeira também deles, com a condição de instalações. Então, ou seja, são várias opções que a gente tem que avaliar. Em relação ao protocolo, né, o tratamento luminoso, indução por meio de luz, em que esses animais eles ficam em um determinado período de escuridão, em um determinado período de luz, esse protocolo ele tem que ser manifestado com resultados variáveis. Então, ou seja, o animal ele acaba variando na sua manifestação de cio e a sincronia não é tão adequada como os protocolos hormonais. Então, alguns produtores, mesmo tendo um custo maior da aplicação dos protocolos hormonais, têm optado, né, por utilizar os protocolos, utilizando aí implantes, né, de silicone, ECG, as prostaglandinas, em função dessa maior sincronia em relação aos tratamentos luminosos. Então, ou seja, mas os tratamentos luminosos, né, dependendo da condição do produtor, né, que exige, né, o animal ele precisa ficar embaiado, então requer um maior uso das instalações, o animal fica mais confinado. A luz, né, deve seguir um período adequado de luminosidade e de escuridão. Então, isso permite que alguns fatores sejam importantes para o criador. Já a utilização da aplicação de hormônio... Carlos, esses dias um produtor estava conversando comigo, perguntou qual lâmpada comprava, e aí ele fez os cálculos e viu que o investimento inicial para comprar as lâmpadas, para o momento, não era interessante para ele. Né? Então, você tem um investimento inicial que, obviamente, você vai diluir, você vai usar aquela lâmpada ali por muitos anos. Mas você tem um investimento inicial que nem sempre o produtor está preparado, né? Está esperando esse investimento. Sim, e isso tudo tem que ser colocado no papel, viu, Ju? É importante que o produtor, ele, né, o criador, o produtor e o técnico também, que vai auxiliar esse produtor, tem essa questão que é um sistema de produção e a viabilidade econômica desse sistema de produção ela tem que ser levada em consideração. Então, o custo disso tem que ser avaliado. Então, cabe ao técnico, juntamente com o produtor, das ferramentas que possuem, né, seja por tratamento luminoso, associado ou não a efeito macho, né, com a presença do bode, utilização de protocolos hormonais, né, a gente sabe que houve uma variação de preço também em função do dólar, né, em função de fatores econômicos que acaba variando esse custo. Então, isso tem que ser colocado na conta. Por isso que eu acho que para se trabalhar, né, com indução e sincronização, essas biotecnologias reprodutivas, deve-se avaliar a propriedade como um todo. E é interessante, né, utilizar essas biotécnicas como metodologias para seleção dos animais, seleção genética desses animais, utilizar animais geneticamente provados, né? Então, isso tudo vai agregar o valor zootécnico desses animais. Então, fazer uma seleção prévia desses animais que vão ser utilizados nos protocolos, na indução e na sincronização do cio, é extremamente importante, porque você vai ter um ganho genético
acelerado no rebanho. E isso vai permitir um maior valor agregado para o produtor e, consequentemente, também isso vai retornar na produção dos produtos, seja carne ou seja leite, para o criador. Então, fazer uma seleção dos animais que vão ser submetidos ao protocolo, né? aos programas de indução e sincronização. E com isso também, aliado a essa seleção genética, fazer uma seleção dos animais que têm uma condição morfológica, né, de entrarem no programa, avaliando também as características de score de condição corporal. A gente sabe, né, que animais com score de condição corporal muito abaixo ou muito acima prejudicam o efeito dos programas, né, de indução e sincronização do cio. Então, ou seja, não é só chegar e utilizar como se fosse uma receita de bolo e que o resultado ele é garantido. E a gente observa essa diferença entre os criadores. Então, a gente, às vezes, utiliza o mesmo protocolo num grupo de criadores, e a gente observa que os resultados eles são diferentes. E, às vezes, vem essa questão, mas por que numa propriedade teve um resultado, né, de 90%, até mesmo 100% de fêmeas manifestando o cio, na outra esse resultado ele foi inferior, né, a taxa de concepção também caiu, porque nós temos o efeito, né, da qualidade dos animais, a questão genética dos animais, a questão de manejo também. A gente chega na propriedade, não tem uma forragem de qualidade, o animal às vezes não recebe uma suplementação adequada e a resposta, né, nesses programas de indução e sincronização também não vão ser satisfatórias. Então a gente precisa também selecionar esses animais em relação a essas características zootécnicas, né, características nutricionais do animal e também fazer uma avaliação reprodutiva nesses animais, né. É importante, por exemplo, né, o exame andrológico nos bodes, nos carneiros, antes da estação de monta, né, preparar esses animais para a estação de monta. Então, a gente observa que por trás, né, de programas de indução e sincronização do estro, né, do cio e da ovulação, é importante que tenha um planejamento, seja um planejamento forrageiro, seja um planejamento de seleção desses animais que vão entrar nesses programas, e esse planejamento ele não pode ser a gosto do técnico, até mesmo a gosto do criador, porque gosta de determinado animal, porque tem uma afeição maior. O caráter ele tem que ser zootécnico, né, produtivo e de qualidade genética desses animais. E aí sim a gente vai começar a ver resultado nessas biotécnicas que são nada mais, nada menos do que ferramentas. E a ferramenta, se a gente utilizar de maneira errada, o resultado também não vai ser adequado. E a gente observa isso quando a gente faz, né, uma espécie aí de benchmark, né, que a gente avalia os resultados dos produtores, faz essa comparação e consegue identificar. E eu observo que essa questão do manejo ela é bastante importante, associado também a várias técnicas de planejamento. É importante, né, dentro dessas avaliações reprodutivas, que se faça uma avaliação prévia desses animais, um exame andrológico nos carneiros, nos bodes, um exame ginecológico nas fêmeas também. É lógico, isso dá mais trabalho, envolve uma atuação maior do técnico, mas você não vai perder tempo e não vai perder dinheiro naquele animal que você acha que poderia emprenhar e, na verdade, o animal está com um problema de hidrometra, né, muito comum em cabras leiteiras, e você acaba perdendo aquele dinheiro investido, né, e aquele tempo também de manejo naquele animal. Então, são fatores que essas outras atividades, por meio dos técnicos, eles ajudam bastante, né, ou seja, faz um exame ginecológico, um exame ultrassonográfico, né, para
identificar possíveis patologias, como a hidrometra, como piometra, se o Isso. animal está ciclando, né? Está Uhum. com o corpo lúteo funcional. Então, tudo isso, a ultrassonografia, né, o exame ginecológico completo permite já selecionar esses animais. E já faz parte até mesmo de um programa de seleção, que o produtor ele vai ficar com realmente aqueles animais que você dando as condições para que ele possa manifestar o seu potencial genético, você possa selecionar eles da forma mais justa, né, da forma mais adequada. Isso são pontos que eu considero assim muito importante, até mesmo antes de entrar no protocolo de indução e sincronização do cio, né, propriamente dito. Ótimo, Carlos. Foi muito bom porque acabou que a gente pega um ponto, algo pontual, a live de hoje, vamos falar de protocolos. E na verdade o animal não é, justamente, a reprodução não é, como muita gente diz, acha, né? A reprodução não é uma receita de bolo. Então, a gente às vezes pontua, vamos é uma live, vamos conversar sobre protocolo. E às vezes pontua e não fala do animal como um todo. Então, muito bacana que você trouxe, né, toda essa visão do manejo, essa visão da seleção, todo um manejo reprodutivo, que quando a gente fala de manejo reprodutivo, não se resume apenas às biotécnicas, né, a indução, a sincronização, é todo um trabalho antes de você começar a trabalhar com reprodução. A gente tem aqui alguns comentários, bastantes elogios, né? Ó, boa noite a todos, live muito boa. Carlos, um excelente profissional, muito competente naquilo que faz. Então, até agora ainda não teve nenhuma dúvida. Se alguém tiver dúvida, pode comentar e aí a gente vai prosseguindo. Então, Carlos, agora que a gente já teve toda essa visão extremamente importante do manejo nutricional até chegar né, no manejo reprodutivo em si, queria que você falasse um pouco, quando a gente fala em protocolo, por exemplo, eu, na graduação, quando eu fiz uma disciplina lá de reprodução de pequenos ruminantes, eu lembro que, assim, para mim a disciplina se resumia em, existem protocolos curtos e protocolos longos. Aí, hoje em dia, né, eu utilizo sempre o curto, mas eu queria saber, assim, que você explicasse um pouquinho também a diferença desses protocolos e se existe alguma vantagem em se utilizar um ou se utilizar outro, quando a gente fala com implante de progesterona, né? Tanto para indução como para sincronização, no fim das contas. Então, Jô, eu também, né, ouvi falar muito durante a pós-graduação sobre protocolos curtos e protocolos longos, e quando eu entrei no mestrado e a gente, né, eu fui acompanhando os protocolos que eram utilizados com implante de progesterona, eu fiquei sabendo do protocolo longo. O protocolo longo são protocolos em que o implante de progesterona ele fica por um período maior, né, no aparelho reprodutor da fêmea, ali na vagina, liberando, né, a progesterona de forma lenta e controlada, principalmente os siliconados. O problema disso, dos protocolos longos, é que a chance, né, de poder dar uma cervicite, uma vaginite, acaba sendo maior em função dessa duração prolongada, né, porque acaba que o implante é um corpo estranho, e o animal, ele começa, né, o organismo do animal começa a responder aquilo, e os micro-organismos que estão ali também, eles podem, né, proliferar e causar algum tipo de infecção. A chance é maior, né, não quer dizer que vai acontecer, mas a chance acaba sendo maior. E o implante, ele dá um reset, vamos dizer assim, um início, né, na onda folicular do ovário, né, nos crescimentos dos folículos. E por ele ficar por um período longo, a qualidade do ovócito, né, algumas pessoas chamam de óvulo, mas é o ovócito, ele vai se perdendo em função desse período prolongado. Então, esses protocolos longos, eles passaram a não ser muito utilizados em pequenos ruminantes.
passou-se a utilizar mais o curto em função, né, justamente desse curto período que o implante fica, né, em torno de 7, 6 dias no aparelho reprodutor da fêmea, e com isso diminui a chance, a ocorrência de infecções ali na vagina, na cervix da fêmea, e consequentemente também mantém uma maior viabilidade do ócito, né? E isso acaba aumentando as taxas de concepção e consequentemente também taxas de prenhez. Então passou-se a utilizar mais esses protocolos de curta duração. Eu confesso que o de longa duração eu nunca utilizei, sempre utilizei os de curto, né? Os de longa a gente só vi na literatura, e como, né, esses resultados sempre se mostraram satisfatórios com o de curta duração, então nunca utilizei o de longa duração em função desses possíveis problemas, né? Porque a gente tem que minimizar esses problemas na indução e sincronização, porque o tratamento, né, com uma possível infecção uterina, uma possível infecção na vagina, na cervix, acaba também aumentando o custo deste protocolo. Então, o curto, ele minimiza isso, né? E é importante, né, a gente sempre estar atento às pesquisas que estão sendo feitas, né, e esses resultados, né, dessas pesquisas, né, por meio aí das instituições, né, de pesquisa, que trazem esses resultados que foram comprovadamente científicos, né, nessa área. Aqui uma pergunta: o protocolo de longa duração são quantos dias? Então, em torno de 10 a 14 dias, um período longo, né, que o implante fica ali no aparelho reprodutor da fêmea e acaba trazendo esses problemas que eu comentei. A Clara fez uma pergunta. O que me faz ter certeza de que eu posso tirar o implante? Depois de 7 dias, ainda pode ocorrer a necessidade de o implante ficar? Se sim, quanto tempo depois desses 7 dias eu posso deixar? Não, quando você tira o implante, né, não tem o risco dele ficar, não. Você puxa ali a haste, né, de silicone, e você retira mesmo. Então não tem um erro dele ficar, porque você observa, né, a retirada desse implante. Isso é importante. Que a dúvida dela é mais no sentido, ela está perguntando, tipo, digamos assim, a gente acabou de falar que em média são 7 dias. Ela está perguntando como é que ela sabe, por que 7 dias? Ela pode, tipo, é o técnico, é o produtor que decide se fica mais ou se fica menos que 7 dias? Acho que é isso que ela está perguntando. Então, no caso, é um protocolo. Então, esse protocolo, né, são procedimentos que são feitos dentro de uma sistemática, baseados, né, em pesquisas e também baseados na fisiologia reprodutiva da fêmea. Então, o ovário, ele funciona por meio de ondas de crescimento folicular. Então, esse período de 7 dias é um período em que vai ter uma emergência ali de uma nova onda folicular com uma possível ovulação. Então, esse período de 7 dias, por meio, né, das pesquisas, daí a importância de realizar pesquisas baseadas nos aspectos fisiológicos do animal, observou-se que esse período de 7 dias, e até pesquisas mais recentes, né, trabalhando com 6 dias, 6 dias e meio, observou-se uma sincronia maior da manifestação de estro. Então, ou seja, né, antigamente a gente trabalhava com 7 dias, hoje, né, por meio das pesquisas, observou-se que com 6 dias e meio, 6 dias, já tem uma sincronia maior nessa manifestação de estro, né, na manifestação de cio. Então, ou seja, são pesquisas que são feitas. Eu posso querer fazer uma pesquisa com 3 dias, e aí eu vou observar se com 3 dias eu vou ter uma sincronia maior, né, da manifestação de cio e de ovulação. Lembrando que a gente tem que sempre diferenciar. Uma coisa é manifestação
do cio, a manifestação do éster. Outra coisa é a ovulação. Então, eu posso ter 100% das fêmeas com o cio ali manifestando. Você chega na baia, as fêmeas estão todas berrando, estão manifestando o cio. Você acha que, nossa, é só colocar para acasalar que vai estar tudo bem. Pode ser que uma porcentagem menor dessas fêmeas, de fato, tenham ovulado. E aí por aí vai, né? De fato, tenha entrado em concepção e prenhez. Então, ou seja, é por isso que eu falo da questão do manejo e da seleção desses animais, que é extremamente importante para que você tenha um resultado satisfatório dos protocolos. Então, não sei se respondi bem a pergunta, mas é por aí. É isso mesmo, Carlos. Eu queria só complementar, porque aqui na Embrapa, com o Jefferson, a gente faz. Ele gosta muito de seguir toda uma linha de pesquisa, né? Que eu acho isso muito bacana aqui, porque ele pega, por exemplo, se utiliza um protocolo de 7 dias. Aí ele vê, vamos testar o protocolo de 6,5. Isso baseado numa dinâmica folicular. Então, ele vê, o protocolo de 6,5, o protocolo de 6 dias é muito bom. Vamos testar o de 6,5? Vamos, aí testa o de 6,5. Testa colocando o implante de manhã e tirando de manhã. Testa colocando o implante de manhã e tirando à tarde. Tudo isso faz diferença. Às vezes, 12 horas que você tira ou coloca o implante para frente ou para trás, você pega a onda em um momento diferente. Então, existem protocolos que são muito bons para você sincronizar para uma inseminação. Existem protocolos que não são bons para uma IATF, no entanto, acaba sendo um protocolo mais barato, mas que você consegue utilizar para uma monta natural. Porque é isso que o Carlos falou também. Nem sempre uma sincronia de cio é interessante ter uma sincronia de cio. 80% dos animais entraram no mesmo momento no cio. Isso é interessante, mas é mais importante você ter uma sincronia de ovulação. E aí existem trabalhos que mostram justamente isso. A cabra, por exemplo, elas costumam elas ovulam, né, no final do estro. E muitas vezes tem cabra que tem 12 horas de estro e tem cabra que tem 48 horas de estro. Então, e tudo isso são estudos que vão comprovar e vão mostrar qual é o melhor momento de tirar o implante, né, por quantos dias, se são 6, se são 6,5, se são 7. E quando eu uso cada protocolo de colocar e tirar, se eu utilizo outros hormônios, eu também devo seguir um protocolo de inseminação. Porque se eu tiro com 6 horas, melhor momento para inseminar, ela vai dar cio daqui 36 horas, e após o início do estro dela, que é o início do cio, eu devo inseminar 24 horas depois. No entanto, quando eu tiro o protocolo com 6 dias e meio, eu tenho um outro protocolo de inseminação, devido aos estudos. A gente sabe que com 6 dias e meio, quem der cio com 36 horas não deve ser inseminado com 24 horas à frente. Deve ser inseminado com 12 ou com 36, enfim. Então, é tudo um protocolo. E aí, no final das contas, a gente sabe que a maioria dos animais entram ali naquele perfil. Então, por isso que a gente deve seguir. Quando o Carlos fala, um protocolo de 6 dias e meio. O protocolo é de 6 dias e meio. Eu não vou tirar antes nem depois, porque esse protocolo é um protocolo, deve ser seguido, né? Foi a Ana Clara que perguntou? Foi, Clara. Então, Ana Clara, você perguntou como que surge essa questão, né, de 7 dias, de 6 dias. Nesse caso aí de 6 dias e meio, eu assisti uma palestra aí do Dr. Jefferson, né, pesquisador lá da Embrapa, em que inicialmente a pesquisa era de 6 dias, o experimento era de 6 dias, só que o funcionário teve um problema lá que ele esqueceu de tirar no 6º dia, e aí foi tirar 12 horas depois. E aí observou-se, né, por meio desse descuido, entre aspas, que houve uma sincronia melhor da manifestação do cio pelos animais. Então, ou seja, muitas vezes não é planejado, né? Muitas vezes são apenas aspectos observacionais, em que muitas vezes a gente também observa esses resultados, né, por meio dos criadores, por meio do sistema de produção, e que a gente traz isso depois para a pesquisa, né? Aí traz para um experimento, para justamente, né, tirar esses efeitos
ambientais, né? Pelo menos minimizar o máximo possível para poder realmente avaliar estatisticamente se de fato esse período de 6,5 ou 6 foi melhor ou não. Então a gente se baseia por meio dessas pesquisas que podem ser de caráter observacional num primeiro momento e depois traz isso para avaliações estatísticas para de fato tirar esse viés humano. Ótimo. Aí, Carlos, aqui tem algumas pessoas falando que um utiliza o protocolo de 6 dias, o CaprioNet utiliza o de 10 dias. Então, assim, né, cada propriedade vai adequar, e muitas vezes o técnico, né, o veterinário, se ele que vai inseminar, se ele vai estar presente no momento da cobertura, ele organiza de acordo com com a sua agenda, né? Então, às vezes, iniciei um protocolo hoje, mas eu não vou conseguir chegar lá com 6 dias. Então, ou com 8, né, no caso, programando a inseminação, então você consegue alterar. Então, a gente vai ver um protocolo que se encaixe de acordo com o dia que você vai poder inseminar, por exemplo, né? Então, no Caprio mesmo, no Caprio, Ju, a gente evitava ter que ir no final de semana no Caprio, sábado e domingo. A gente não queria ir lá inseminar a cabra. Então, a gente fazia começava o protocolo na quarta-feira, e aí na segunda, terça, aplicava os hormônios e depois aí tirava o implante. E a gente fazia as inseminações até sexta-feira. E aí tinha o final de semana, né, livre, sem precisar ter que ir no setor de caprinocultura só para poder inseminar os animais. Então, ou seja, a gente pode também manejar esses protocolos de acordo aí com a agenda, né, do produtor, a agenda do técnico. E aí, Carlos, fala um pouquinho então pra gente, tipo assim, a gente acabou de falar dos protocolos com progestágeno, né? Você associa outros hormônios, porque muitas pessoas, principalmente quando é cobertura, utiliza só progestágeno, né? Você costuma, para inseminação, você faz uma IATF, ou você faz algo mais flexível, de passar 2 dias na propriedade e utiliza qual protocolo? Então, isso depende muito da disponibilidade, né, tanto do técnico ou do funcionário, né, que vai ser treinado para poder realizar as atividades, ou do próprio produtor. Os protocolos que normalmente eu utilizo são o implante, né, de progesterona siliconado, o AECG, gonadotropina coriônica equina, e a prostaglandina, né? Seus análogos, no caso aí o decloprostenol. Então são esses que eu utilizo. Então, a gente coloca no primeiro dia de protocolo, coloca o implante de silicone, que vai ficar aí num período, né? 6 dias ou 6 dias e meio. No quinto dia, né? No dia 5 do protocolo, aplica a ECG e a prostaglandina, então normalmente aí 200 a 300 unidades internacionais de ECG, está em torno de 1 ml, né, do hormônio, e meio ml de prostaglandina, né, no caso aí o análogo do decloprostenol. Aplica meio ml, em torno de 22,5 microgramas. E faz a retirada no 6º dia. Antes a gente fazia no 7º dia. Então hoje a gente está fazendo no 6º dia. Então o resultado é um resultado bom. Ele é variável de acordo com os fatores que eu falei de manejo dos animais, de qualidade genética, né, qualidade dos animais. É importante que esses animais sejam selecionados, né, no aspecto reprodutivo também, para que possam, né, ter uma maior fertilidade. Então, esse caráter de fertilidade, porque os protocolos, e é importante também a gente enfatizar isso aqui na live, né, com os técnicos, com os estudantes, com os produtores também, que o protocolo ele não corrige erro de manejo, né? Ele não vai recuperar aquele animal que o animal ele não empreende de jeito nenhum, vou fazer um protocolo que vai resolver.
Não, né? O protocolo ele vai otimizar algo que já está bom. Então, ou seja, manejo alimentar tem que estar ok, manejo sanitário tem que estar ok, qualidade genética dos animais. Só assim os animais vão expressar o seu potencial genético, né, por meio dessas ferramentas. Essas ferramentas elas vão apenas otimizar o processo. Então, ela está na ponta final ali da cadeia para justamente permitir, né, essa indução em um período que normalmente esses animais não manifestariam cio, e também agrupar, facilitando o manejo, permitindo, né, a formação de lotes homogêneos. Então, muitas vezes o criador fala assim, Carlos, eu quero um lote de tantos animais para poder vender em determinados períodos. Então, o protocolo ele proporciona essa uniformização de lote, a facilitação de manejo, né, a questão do leite, né, para o criador de leite também é bastante importante. A gente observa na carne também, é importante, né, o mercado ele quer produtos padronizados. Não adianta cada mês, cada hora ter um número variável de animais sendo comercializados, né? O mercado ele trabalha com uma padronização de produtos e essa indução, né, essas ferramentas, elas vão auxiliar. Agora, a forma com que eu utilizo essas ferramentas é que vão fazer uma diferença no meu resultado. Então, isso é muito importante porque às vezes acontece da gente chegar na propriedade e o criador, né, querer trabalhar com essas biotécnicas reprodutivas e o bebedouro está sujo, o comedouro também, a qualidade da forragem não é boa, os animais não são vacinados, os animais estão doentes, estão com a condição corporal baixa, e aí, para a gente poder ter resultado, fica mais complicado, fica difícil, né? Mas teve uma cabra que emprenhou dessa forma. Pode acontecer, sim, né? Biologia não é matemática. Pode acontecer, mas um maior número, um resultado melhor, isso não vai ter, né? Vai ter com o aspecto de manejo, né? O cuidado do produtor. A gente observa aqueles criadores que têm um cuidado maior, têm uma preocupação, que estão ali presente, né? Porque muitas vezes o proprietário só vai final de semana e não consegue fazer um manejo e tem uma deficiência também na mão de obra. Isso é uma dificuldade, é um desafio, né, na criação desses animais. É a reclamação principal, não tem mão de obra. Isso. A deficiência na mão de obra. Então, os funcionários também eles precisam ser valorizados, né, em relação à remuneração. O mercado também, né, precisa valorizar esses produtos. Então, eu acho que é uma cadeia produtiva. E essas atividades que nós fazemos, elas também fazem parte dessa cadeia. Então, essas informações, esse conhecimento, é importante que chegue, né, ao maior número de pessoas possíveis, né, para que o resultado ele seja refletido nessas ações. Ótimo, Carlos. A gente tem 10 minutinhos ainda, né? Se você quiser falar alguma coisa, acho que sim, você deixou muito claro para a gente, e isso é muito bacana quando a gente trabalha com pequenos ruminantes, porque não só com pequenos ruminantes, né? Com todas as espécies isso é importante, mas a gente tem batido muito na tecla aqui justamente isso, manejo, né? Quando a gente fala de determinada doença, às vezes, até pela essa carência de informação na nossa área, muita gente, eu quero saber como que eu trato verminose, como que eu trato uma pneumonia, como que eu faço o protocolo de indução. Então, assim, às vezes tem essa carência e a gente sempre bate nessa tecla. O básico, o básico, o básico. Desde a boca do animal ao local onde ele está, todo esse manejo sanitário, nutricional, né? E o reprodutivo, não só focando como uma receita de bolo, e sim como um manejo como um todo. Então, acho que você deixou isso muito claro, achei isso muito bacana. E se você quiser falar mais alguma coisa, pontuar algo, fique à vontade. Porque, Enju, protocolos a gente tem diversos, né? Pode ser por meio de tratamento luminoso, associado ou não ao efeito macho. Nós podemos utilizar tratamento só com prostaglandina, que sai bem mais barato também, mas tem que ser utilizado
na estação reprodutiva, né, que essas fêmeas elas estão ciclando, então a prostaglandina ela vai atuar se tiver um corpo lúteo funcional. Então a gente consegue sincronizar a onda, né, folicular com a regressão de um corpo lúteo da onda anterior. E aí a gente consegue fazer isso com 2 aplicações de prostaglandinas. Tem alguns trabalhos com intervalo de 7 dias, outros com 10 dias. Normalmente eu utilizo o intervalo de 7 dias. Isso ajuda bastante durante a estação. Os animais apresentam uma boa resposta de indução e de sincronização do cio. E tem um custo bem menor do que a utilização de implante. O problema de implante é que o implante é o hormônio mais caro do protocolo, né? Ele acaba associando. Então, nós temos aplicações intervaladas de prostaglandina, temos esse protocolo curto, né? E temos os com efeito luminoso. Então, ou seja, são opções que aí é difícil falar qual que é melhor, qual que é pior, porque é importante o técnico conversar com o produtor dentro das condições, porque muitas vezes esses protocolos, né, a gente sabe que eles devem ser feitos de forma extremamente rigorosa, sempre no mesmo horário, da mesma forma. É bom ressaltar isso, exatamente. É importante a gente falar... Porque propriedade de leite, a gente tem a questão do manejo da ordenha, por exemplo. Então, tem um horário que vai mexer nos animais e, obviamente, a gente pode adequar? Pode, mas tendo essa noção fisiológica do que a gente vai fazer, né? Porque a gente aplicar um hormônio às 5 da manhã e depois que deveria ser aplicado, digamos assim, pelo protocolo 6 da manhã, 6 da tarde. Aí você aplica um 5 da manhã e o outro você deixa para aplicar meio-dia porque vai mexer na ordenha às 2 e você tem que adiantar, aí não pode. Aí você tem que ter todo um certo critério, porque são protocolos, né? Com a questão de horário. E essas boas práticas, né, de utilização dos protocolos, elas são muito importantes, porque muitas vezes são os detalhes que fazem a diferença. Os detalhes é que vão estar na resposta, né, de indução e sincronização das fêmeas. Então, ou seja, se você não retirou no dia adequado, se o implante também está sujo, né? Muitas vezes acontece dele cair, e aí lava ali de qualquer jeito e coloca de volta, né? Então a chance de dar uma infecção é maior. Então são detalhes que vão fazer diferença. Então a gente precisa ser bastante criterioso em relação a isso, para que realmente, né, a resposta das pesquisas que são feitas com esses protocolos tenha aí um resultado satisfatório. Então, essas boas práticas, né? Usar luva, né? Usar luva porque são hormônios, né? E são absorvidos pela pele. Questão de higiene também. Então, isso é bastante importante, porque uma injeção também intramuscular feita de maneira inadequada pode provocar um abscesso ali no animal, pode provocar uma infecção, ou pegar algum vaso também, pegar algum nervo, e isso acabar também prejudicando o animal e o desempenho. Então, são detalhes que a gente vai observando, né, que à medida que a gente vai implementando essas biotécnicas, elas influenciam muito no resultado, porque muitas vezes a gente tem um resultado assim, 100% das cabras ficaram prenhas, ou das ovelhas ficaram prenhas, mas aí a gente vai observar que tudo foi feito à risca, né? Desde a seleção dos animais. Já na propriedade do lado, o resultado já não foi tão satisfatório. Aí a gente vai observar, são essas questões de manejo que não são feitas de forma adequada, né? E a ultrassonografia, ela ajuda muito, né? Porque ela permite também identificar, né? Tem propriedades que hoje já é mais difícil, né? Mas quando eu comecei a trabalhar com essas biotécnicas, a gente observava um alto índice de hidrometra nas propriedades, né? Então, à medida que esses animais foram sendo retirados, né? A gente sempre propõe um tratamento para hidrometra. Quem não sabe, hidrometra é o acúmulo de líquido no útero, né? Então,
aparentemente a fêmea está prenhe, mas aí a gente vai passar a ultrassom, a gente só observa líquido, né? Não tem feto. Então aquilo ali acaba mascarando um resultado, né? Um falso resultado de prenhez. Então, com a utilização da ultrassonografia, a gente consegue avaliar essa patologia, essa doença, e realizar um tratamento. É lógico que se o animal ficar muito reincidente... Hidrometra na Isso, semana se ficar... atrasada. Sim, eu vi um pouquinho. Importante você falar disso. Isso, porque no começo a gente via bastante, né? E muitos animais foram descartados, né? Em função disso. E isso foi melhorando também. Hoje já é mais difícil, né? Ver a incidência de hidrométrio, até mesmo infecção uterina. Então a gente sempre tem que procurar associar essas ferramentas e isso vai retornar em produtividade para o produtor, principalmente utilizando o sêmen provado, né? Então a questão do melhoramento genético nesses animais é bastante importante, porque isso acelera o ganho produtivo. Tem produtor que só quer utilizar a inseminação artificial. Você até tinha perguntado como que eu faço a questão da IATF, né? Se é com observação de cio. Então, eu costumo falar que eu gosto de fazer IATF com observação de cio, né? Como que seria isso, né? A gente chama de IATFlex. Isso, né? Então, ou seja, né? Nem uma nem outra de forma isolada. Então, eu faço a IATF, mas também associo a observação de cio. Então, eu faço o protocolo, aquelas fêmeas que vão manifestando o cio, eu faço a inseminação com 12, 24 horas, dependendo do sêmen, do tipo de sêmen que for utilizar. Eu faço a inseminação artificial e, passado aí um período de 36 horas, aquelas fêmeas que não manifestaram cio, aí eu faço uma inseminação, né? Que aí seria, vamos dizer assim, a IATF, em função de um possível cio silencioso, em que ela muitas vezes pode ter ovulado, mas não manifestou o cio de forma adequada. Então eu acabo fazendo a IATF naquelas que não manifestaram previamente. Então isso também é uma opção. É que a gente tem 3 minutinhos, eu não consegui estender o tempo da live. São 3 Sim. minutos, você vai acabar interrompendo e voltando e falando mais 5 minutinhos. Então, assim, eu queria que você desse um último recado aí, já de antemão, que se a live cair, que ela cai com 1 hora, já queria agradecer o convite, foi muito proveitoso, tiveram vários comentários aqui, elogiando, parabenizando e contando como eles fazem. Então, assim, já agradeço demais. E aí você tem mais 2 a 3 minutinhos aí para deixar um recado e a gente se despedir. Então, gente, focar em manejo. Antes de utilizar biotécnicas reprodutivas, foque em manejo, foque em genética, em qualidade genética dos animais, e aí sim essas biotécnicas elas vão fazer a diferença. Então, assim, eu acho que eu consegui resumir, né, o que eu queria falar. Estou aberto, né, a perguntas, a quem quiser, né, perguntar alguma coisa depois, estou aberto. Quem quiser também programar uma visita, então não tem nenhum problema em relação a isso, né? E agradeço aí a Ju, esse empenho, né, essa iniciativa da Juliana e da Magna também, ótimas profissionais, a gente acompanha o trabalho, né, apesar de não falar tanto, mas a gente acompanha profissionalmente, tecnicamente, e eu admiro demais essa iniciativa e trazer, né, essas informações, né, para fora do ambiente acadêmico, né, que isso também possa auxiliar também os produtores, porque há uma defasagem, né, em assistência técnica de qualidade. Então, no mais é isso, né? Quero agradecer e estou aberto aí a perguntas e... Tá ótimo. Aqui já apareceu, já vai acabar. Então, pessoal, sigam aí o Carlos. Ele também posta bastante coisa de curso, bastante coisa bacana. E a gente vai mantendo contato, então, Carlos. Um prazer, muito obrigada. E até a próxima. A gente marca mais. Obrigado, gente. Obrigado, Ju.